Glória a Deus. Como é bom podermos louvar ao Senhor. Como é bom podermos sentir a presença de Deus, não é? Espero que vocês tenham sentido como eu sinto, como eu senti, amém? Glória a Deus por isso. Eu queria apenas dizer que você é bem-vinda, Bruna. A Bruna está aqui conosco hoje, né? Amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Sinta-se à vontade, amém? Glória a Deus. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo 6, amém? Levíticos, capítulo 6. Livro lá no início da Bíblia, tá? Terceiro livro da Bíblia. Faz parte de um conjunto de 5 livros, os cinco primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, amém? Penta de 5, né? 5 livros levíticos, amém? Levíticos 6, a partir do verso 8. Levítico 6, verso 8. Todo mundo achou? Amém? Amém. Então assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do altar, para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós neste momento, Deus, queremos te agradecer, Pai, primeiramente pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui mais uma manhã, Senhor, podendo estar aqui, chegar até aqui andando, chegar até aqui, Senhor, respirando, chegar até aqui, Senhor, nos locomovendo por nós mesmos, Senhor, porque muitos, Senhor, gostariam de estar aqui, talvez no dia de hoje, mas estão ali acamados, estão impossibilitados, talvez devido a alguma enfermidade, alguma situação, e o Senhor nos dá esse privilégio, Pai. Só por isso nós já somos gratos a Ti nesta manhã, Deus, por nos permitir estar aqui na Tua presença, por nos permitir estar aqui louvando, exaltando o Teu nome neste lugar, Senhor, podendo estar sentindo aqui a Tua presença, Pai. Oh Deus, como somos gratos, Senhor, por nos dar esse privilégio de podermos ler a Tua palavra, ouvirmos a Tua palavra, Senhor, porque eu creio, Pai, que ela já está tocando no nosso coração, porque a Tua palavra é poderosa, Senhor, ela é infalível, é absoluta, ela é imutável, inerrante. Oh Deus, fala conosco nesta manhã mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo, muito obrigado, Senhor, somos gratos a Ti, Deus. Aleluia, Senhor, aleluias. Glória a Deus, podem sentar-se, amém? Eu gostaria de iniciar com uma introdução, dizendo o seguinte, que nós vivemos num mundo hoje, onde o relativismo é algo muito latente nas nossas vidas, amém? O que é o relativismo, né? Para nós hoje tudo é relativo, pelo menos é o que o mundo prega,
é o que o mundo passa para nós. Nada é absoluto, tudo é relativo. As coisas são como são, mas não são exatamente como vemos. E é assim que é passado para nós. E é interessante que isso é passado até na escola. A ciência nos passa isso. Nós temos, eu não sei se todos aqui chegaram a estudar, mas isso no colégio é ensinado a lei de Lavoisier, que diz o seguinte, que no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo é relativo. Aí de repente aparece um cientista fabuloso, sensacional, uma mente brilhantíssima, que mudou a história da humanidade. E nós temos que reconhecer isso. Albert Einstein, que nos trouxe a teoria da relatividade. Onde de repente agora ele vem com uma teoria maluca, que toda reta é uma curva. Jesus, uma reta já não é mais reta. Agora uma reta é uma curva, tudo é relativo. A luz, ela não é mais, não tem uma direção única, ela se inclina no universo. Meu Deus, loucura. Mas não que isso esteja errado, a ciência não está errada, mas acaba incutindo na nossa mente que tudo na vida é relativo, que de repente nós estamos vivendo uma situação por causa de uma circunstância. E essa relatividade, esse relativismo, acaba fazendo com que haja uma inconstância, porque nós não temos uma referência muitas vezes, o mundo não tem uma referência, porque tudo é relativo, tudo é relativo. Mas a criança nasceu com os órgãos genitais masculinos, mas não quer dizer que ela vai ser homem, isso é relativo. Então nós começamos a ver que o mundo começa, às vezes, a se perder nessa caminhada. Então, tudo isso que acaba sendo não absoluto na nossa vida, que traz essas inconstâncias, traz também o quê? Insegurança. E a humanidade, ela é composta disso, de um monte de pessoas inseguras, às vezes por falta de uma referência absoluta, porque nós sabemos que a referência ela é importante, é isso que nos dá segurança. Um exemplo prático, quando nós falamos, o AC Camargo é um hospital de referência na área do câncer, isso traz segurança para nós. Então quando alguém está doente, acometido de um câncer, e vai ser tratado naquele hospital, nós nos sentimos mais seguros, porque ali nós sabemos que é um hospital de referência. Então às vezes falta isso na nossa vida. Mas uma coisa nós já sabemos de antemão, nós cristãos, que as coisas de Deus são eternas, as coisas de Deus são imutáveis, as coisas de Deus não perecem. E isso para nós o que é? Segurança. Segurança. Isso é segurança. Porque o homem no mundo lá fora, por não ter essa segurança, ele é amedrontado, ele se desespera. O homem muitas vezes diante da morte se desespera, porque para o mundo a morte é algo que é aqui que acontece, você morre e acabou. Você não tem uma referência, algo que te dá uma certeza, algo que te deixa seguro, como nós temos que cremos num Deus que é poderoso, que é eterno, que nos dá uma vida eterna, e isso nos dá uma segurança, a segurança da eternidade. Então nós precisamos disso, nós precisamos do eterno, nós precisamos do absoluto, nós precisamos do imutável, nós precisamos daquilo que não muda nas nossas vidas, para nos dar segurança, para nós sabemos que estamos pisando, mas estamos pisando em lugar sólido. Isso é importante nas nossas vidas. As ações de Deus, elas são eternas, elas têm uma significação eterna, elas não mudam. O homem não, tudo que o homem faz é temporário, tudo que o homem faz é passageiro. Por isso que nós temos que nos apegar a quem?
Nós temos que nos apegar àquele que dá estabilidade a nós. Amém? Se nós estivermos um dia, creio, não quero desejar isso para ninguém, mas imagine um dia você náufrago, em cima de uma jangadinha, no meio de um oceano, sendo levado, jogado pelas ondas de lá para cá, daqui para lá, e os ventos e a tempestade. Olha a insegurança que você tem. E de repente aparece na tua frente um baita de um transatlântico enorme. Não o Titanic, né? Pelo amor de Deus, o Titanic afunda. Mas um baita de um transatlântico, e te resgata. Segurança. Porque aquilo, você sabe, não vai afundar. Aquilo é seguro. E nós precisamos disso. Tem uma palavra em Eclesiastes 3,14, não precisem abrir, se quiserem só anote, Eclesiastes 3,14, que diz o seguinte: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Amém? Tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Tudo que Deus faz é eterno, é absoluto, e nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado, porque quando Deus faz, Ele faz perfeito. Ele não precisa que nada seja acrescentado. Deus, quando faz algo eterno, algo perfeito, algo imutável. Esse é o nosso Deus poderoso. E é por isso que nós, muitas vezes, na nossa fragilidade, fracos que somos, inseguros muitas vezes, temos que nos apegar a quem? Nos apegar a esse Deus poderoso. Porque a palavra diz que quando nós somos fracos, nesse Deus nós encontramos força. O apóstolo Paulo dizia: quando somos fracos, nós somos fortes, porque não é pela nossa força, mas é pela força do nosso Deus. E é isso que nos dá força. Esse versículo ele fala no final que Deus faz essas coisas para que os homens o temam. Mas temer a Deus não é se apavorar diante de Deus, não é se amedrontar diante de Deus, mas é você reconhecer e aceitar as suas limitações. É nós entendermos, reconhecermos e aceitarmos, e entendermos que nós somos limitados, que nós somos fracos, que nós não somos nada, que nós somos verme, e que nós dependemos desse Deus poderoso para nos sustentar. Só Ele pode nos sustentar. E é por isso que Deus faz as coisas eternas, é por isso que Deus faz as coisas imutáveis, para que, como diz esse versículo, para que o homem o tema, o homem o respeite, o homem o reverencie. E nessa eternidade de Deus, Deus faz alianças conosco, e as alianças de Deus são eternas. Deus não muda, Deus não quebra aliança, a aliança dele é eterna, perfeita, imutável. Deus faz aliança com o seu povo, conosco. Quem quebra as alianças somos nós. Deus não quebra aliança. Amém? E aliança, como eu já disse até no outro dia aqui, não sei se foi na reunião, mas a aliança que Deus faz conosco é uma bênção. Alianças traz bênçãos para nossas vidas. Amém? Mas a aliança tem problema. A aliança tem problema. A aliança tem problema, porque na aliança é preciso ter compromisso. E nós muitas vezes não temos. Nós queremos aliança com Deus. Quem não quer aliança com Deus? Queremos as bênçãos dessa aliança, provenientes dessa aliança com Deus. Quer coisa mais maravilhosa do que eu me aliar ao Deus Todo-Poderoso do universo? A ter do meu lado o aliado mais poderoso que existe, que é o nosso Senhor Deus. E inerente a tudo isso, no bojo de tudo isso, vem todas as bênçãos que Ele pode nos dar. Quem não quer isso? Eu quero, eu me maravilho com isso, porque esse Deus é tremendo. Tá bom, filho, vou te dar tudo isso.
Só que eu quero uma coisa só de você: compromisso. E aí fica difícil. Deus não falha, o homem falha. O voto com Deus, ele não pode ser quebrado. E a aliança com Deus é um voto. E quando nós fazemos um voto com o Senhor, nós não podemos quebrar. O texto em Eclesiastes capítulo 5, ele nos dá vários versículos que falam sobre essa questão, principalmente no texto do versículo 1 ao versículo 7. E quando eu digo que com Deus não se pode quebrar voto, nós começamos a, através desse texto, perceber que nós temos que ter alguns cuidados em nossas vidas. O primeiro cuidado que eu vejo aqui é cuidado com nossos lábios e com o nosso coração. Porque ali, nesse texto, Eclesiastes 5, no versículo 2 diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante do Senhor. Deus está nos céus, você está na terra, por isso, fale pouco. Palavra de Deus dizendo: não se precipite, não se deixe mover pela emoção, porque muitas vezes, motivado pela emoção, você fala demais. Eu faço, Senhor, eu faço. O teu coração salta, pula, movido pela emoção. Mas aqui o Senhor está dizendo: não seja precipitado. Em outras palavras, pense um pouco antes de falar. Pense um pouco antes de falar comigo, porque você está aí na terra, eu estou aqui no céu. Existe uma diferença, uma distância muito grande entre nós. E a coisa aqui é muito séria, porque eu sou santo. Eu estou aqui no meu trono de santidade. Você, terreno, homenzinho, aí da terra, cuidado. Cuidado para não falar muita besteira. Cuidado para não ficar abrindo tua boca e dizendo que você quer selar um compromisso comigo. Cuidado. Fale pouco, ouça mais. No versículo 1 diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. É melhor ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, porque muitas vezes, mais uma vez, pela emoção, você começa a querer sacrificar, você começa a querer oferecer para Deus, movido pelos teus sentimentos, e muitas vezes você vai cair num engano. O versículo 3 diz: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Fale pouco, ouça mais o Senhor. A quebra de um voto com Deus desagrada a Ele. O versículo 4 diz: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Fizeram um voto com Deus, cumpra esse voto, porque a coisa é séria. É tão séria que aqui no versículo diz: se você não cumprir, você está desagradando a Deus. E quem aqui quer desagradar a Deus? Eu posso desagradar o mundo todo, eu posso desagradar a igreja toda, eu só não quero desagradar o meu Deus. E esse texto, esse versículo 5, é o que fecha esse ponto. Melhor não fazer um voto, se não puder cumprir. O versículo 5 diz: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não faça votos com Deus se você não tem certeza que pode cumprir. Não se deixe levar pela emoção.
Não se deixe levar pelo teu coração. Pense bem antes de fazer um voto. Pense bem antes de fazer uma aliança com Deus. Antes de fazer um pacto com Deus. Senhor, a partir de amanhã, Senhor, hoje eu vou. Senhor, agora, cuidado, porque é melhor ficar quietinho, orando no seu cantinho, do que começar a falar com Deus que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que você agora vai mudar, que você agora vai ser diferente. Se você não puder cumprir, não faça. Isso é sério, gente. Isso é coisa séria em nossas vidas. Mas tudo isso eu estou dizendo para a gente voltar ao texto, porque nós temos que voltar ao texto, né? Não sei se uma vez eu já ouvi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falava sobre pregação, e ele falava que às vezes a pessoa lê um texto, né? Depois vai para lá, viaja, vai para não sei aonde e nunca mais volta para o texto, né? É importante nós nos apegarmos ao texto que lemos. E esse texto ele fala então do fogo no altar. Esse fogo que não deve se apagar, esse fogo que tem que ser mantido aceso. E por que será que Deus naquele tempo chegou ali para Moisés e falou para Moisés: Moisés, você é o líder, você é o chefe dessa nação aqui na terra, reúna os teus sacerdotes, reúna Arão, os seus filhos, e passe uma orientação para eles. Diga para eles que o fogo no altar não pode se apagar. Esse fogo que eu coloquei, porque se nós formos lá no capítulo 9, nós vamos ver que Deus acendeu o fogo no altar. Esse fogo não pode se apagar. Os holocaustos vão ser trazidos aqui, os sacrifícios vão ter trazidos aqui, mas o fogo tem que continuar permanentemente aceso. E por que será que Deus passa essa orientação para Moisés passar para o sacerdote Arão e seus filhos, que eram sacerdotes ali naquele lugar? Porque o fogo representava a presença de Deus, e o fogo continuamente aceso ali naquele altar representava a presença contínua de Deus ali no meio do povo. Algo que tinha que ser mantido de forma imutável. Por isso que eu disse tudo isso que disse no início, que as coisas de Deus têm que ter um compromisso sério, têm que ser imutáveis. Você não pode ficar mudando a todo tempo. Deus ali falou: o fogo não deve se apagar, aconteça o que acontecer, esse fogo tem que ser mantido aceso, porque esse fogo representa a minha presença aqui nesse lugar. E Deus aqui está dizendo para você hoje que o fogo dele está presente, e isso é a presença dele em nossas vidas, mas é preciso ter constância. Não é hoje eu estou aqui, amanhã não estou mais, hoje eu faço assim, amanhã eu não faço mais. Você não pode ter uma vida inconstante se você quiser ter a presença de Deus, porque o Senhor mostra através desse versículo que tem aqui 3.500 anos, foi 1.500 anos antes de Jesus nascer, quando Deus falou ali com Moisés, naquele deserto, e disse: o fogo tem que ser mantido aceso, e o fogo tem que ser mantido aceso se você quer a presença de Deus na tua vida. Não seja inconstante, porque Deus não gosta de coisas inconstantes. Deus quer coisas eternas, porque Ele é eterno. Quando o Espírito Santo habita em nosso coração, habita em nossas vidas, Deus acende esse fogo. O Espírito Santo vem e habita, e Deus acende o fogo. Só que a responsabilidade por manter esse fogo aceso é nossa.
não é de Deus. Deus acende o fogo, mas a responsabilidade para mantê-lo aceso é nossa. Hoje nós não temos mais sacrifício animal. Hoje nós não temos mais animais para matar e colocar no altar. Mas nós temos um sacrifício eterno. Nós temos Jesus Cristo, o Cordeiro eterno, aquele que deu a sua vida e que hoje representa o sacrifício eterno no nosso altar. Não é preciso hoje trazer um animal para ser sacrificado e morto, porque o sacrifício eterno já está ali, é Jesus Cristo em nossas vidas. Mas o fogo, nós temos a responsabilidade de mantê-lo aceso. Aleluias. Manter o fogo aceso dá trabalho. Não é fácil. Não é fácil manter o fogo aceso. Nós sempre arrumamos desculpas para não querer manter esse fogo aceso muitas vezes. Pastor errou. Poxa, mas pastor, não foi legal. Me desanimei. Vou deixar o fogo apagar. E aqueles irmãos ali me decepcionaram. Estou desanimado. Não tenho mais nem vontade de ir para a igreja. O fogo vai se apagando. A responsabilidade para manter o fogo aceso é nossa. E o que nós temos que fazer, ninguém vai fazer por nós. Se você começar a deixar o fogo apagar, ninguém vai vir acender esse fogo. Essa responsabilidade é tua. E o fogo apagando é a presença de Deus saindo da tua vida. Porque o Senhor não nos deixou um texto escrito há 3.500 anos lá do deserto para não ter significação nenhuma para nossas vidas hoje. E aqui está muito claro, para mim está muito claro, que Deus quer dar um recado para nossas vidas. É preciso manter o fogo aceso, aconteça o que acontecer. Que eu decepcione vocês, que os irmãos decepcionem vocês, aconteça o que acontecer, o fogo não pode ser apagado, o fogo tem que ser mantido, e é tua responsabilidade manter esse fogo aceso. Isso é muito sério. Nós temos tanto do mundo no nosso coração, estamos tão contaminados pelas coisas do mundo, que às vezes a gente fica um pouco cego. Nós ficamos presos a pensamentos, presos a preocupações terrenas, tudo aquilo que tem a ver com esse mundo, que muitas vezes domina o coração. E isso às vezes tira até o nosso tempo de nos dedicarmos a manter o fogo de Deus aceso em nossas vidas. Temos que tomar muito cuidado com isso, não nos deixarmos contaminar com as coisas do mundo, que infesta o nosso coração, infesta muitas vezes nossa mente. O mundo, ele tem tomado posse dos corações, tem tomado posse das mentes das pessoas, tem cegado espiritualmente as pessoas, e acaba provocando o grande equívoco das nossas vidas, de nós muitas vezes achar que nós nascemos para nós mesmos, que nós somos o centro, que o que importa é a nossa vida. Eu nasci para ser feliz, eu nasci para realizar, eu nasci para construir, eu nasci para crescer, eu nasci para fazer, eu nasci para acontecer,
Eu nasci para fazer as vontades do meu coração. Eu nasci para isso. Esquece do mais importante, que nós nascemos para adorar o Deus Todo-Poderoso. Nascemos para adorar aquele que nos criou, aquele que, se dependendo, se não fosse por Ele, nem respirar nós estaríamos respirando aqui. O sacrifício eterno já foi feito. Jesus, o Cordeiro Santo, foi dado a nós, para que nós pudéssemos conseguir a nossa salvação. O fogo eterno foi aceso. Nós precisamos agora manter esse fogo. Mas tem um detalhezinho aí nessa história, que para esse fogo ficar aceso, aonde o sacrifício eterno Jesus Cristo nas nossas vidas vai estar ali, é preciso ter o altar. E o altar é nossa vida. E nós precisamos restaurar esse altar. Porque às vezes está faltando isso. Restaurar o altar na tua vida. Mas o que é restaurar o altar? No texto que nós lemos ali diz que o sacerdote ele tinha uma incumbência importante. Ele limpava as cinzas do altar, de todo aquilo que era queimado. Aquela cinza que era acumulada precisava ser retirada, para que o fogo se mantivesse aceso. E aquela cinza era retirada com todo cuidado. O sacerdote mudava até de roupa, para poder manipular aquela cinza, e colocava do lado do altar, eu imagino, com todo cuidado e reverência. E dali ele levava para um lugar onde a palavra diz ali, se vocês forem voltar, eu não vou ler de novo, colocar no lugar sagradamente puro. Deus aqui está querendo dizer o seguinte: Ele está colocando na nossa frente uma linha divisória entre o santo e o profano, entre o sagrado e o impuro, entre aquilo que nos é permitido e aquilo que não nos é permitido. E nós começamos então agora a restaurar o altar das nossas vidas, retirando as cinzas de cima dele, para que o fogo se mantenha aceso. Mas para que isso aconteça, é preciso não simplesmente abanar e jogar essa cinza de qualquer jeito, não, mas é saber que existe uma linha divisória, e que nós não podemos passar, porque nós estamos agora com uma vestimenta purificada, e essa vestimenta que nós temos que usar para poder manipular tudo isso é a santidade. Essa é a nossa roupa, a roupa do crente é a santidade. E é preciso ter santidade, porque às vezes falta isso na tua vida, na minha vida. Santidade. Não ter a reverência de saber que existe uma divisão, que existe mundos diferentes, aquilo que é santo e aquilo que é profano, e que nós não podemos ultrapassar essa linha. Tirar as cinzas do altar, restaurar esse altar. Mas o que é essa cinza? Essas cinzas que muitas vezes se acumulam, é o orgulho, é a soberba, é a amargura, é a luxúria, é o adultério, é a fornicação, é todo tipo de pecado que acumula cinzas, que precisam ser tiradas da nossa vida, que precisam ser separadas e levadas para um lugar onde Deus fala: aqui é um lugar purificado, deposite tudo isso aqui, porque o fogo lá no altar tem que ser mantido aceso, e esse altar tem que ser restaurado em nossas vidas. E é nós que temos que fazer isso. Ninguém vai fazer isso por nós. É sério, irmãos. As coisas de Deus são sérias.
As coisas de Deus, com as coisas de Deus não se brinca. Cuidado. Cuidado. Eu não sei o que cada um pensa ou está pensando. Talvez você aqui esteja pensando, mas esse pastor está falando um monte de besteira. Está falando um monte de coisa que não serve para a minha vida. Talvez sim, talvez sim. Talvez eu esteja sendo assim mesmo. Mas eu quero crer que se Deus colocou essa palavra no meu coração, e se eu li um texto sagrado da Bíblia Sagrada, que para mim é a palavra de Deus, e está dizendo isso aqui no meu coração, e dizendo para passar isso para a igreja, eu creio que isso é a vontade de Deus para nossas vidas. Por isso leve a sério tudo aquilo que você está ouvindo. Não brinque. Não ache que isso aqui é um momento da historinha bíblica. Isso aqui é muito sério para a minha vida e para a tua vida. Abaixe suas frontes, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nesse momento, Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha trabalhar, Senhor, em nossas vidas, em nosso coração, nesse momento, Pai. Deus, que nós possamos, Senhor, ter a consciência, Deus, de tudo aquilo, Deus, que o Senhor faz é eterno, Pai. E nós temos, Senhor, que através das alianças que queremos ter contigo, temos que entender que nós também temos que caminhar segundo essa diretriz que o Senhor nos passa aqui, Senhor, nesta manhã. Princípios de eternidade, princípios que têm que ser mantidos em nossas vidas. O fogo não pode se apagar, o fogo tem que ser mantido aceso, porque o sacrifício eterno, o Cordeiro Santo está ali no altar, e é preciso que esse fogo esteja presente, e isso é responsabilidade nossa. Oh Deus, me deixa ficar, Senhor, na tua presença, cada minuto, cada segundo da minha vida, Senhor. Me deixe ficar junto de ti, Senhor. Me deixe, Senhor amado, Deus querido, cumprir, Deus, aquilo que o Senhor deseja da minha vida, Senhor. Que eu possa, Senhor, restaurar o altar na minha vida. Que eu possa tirar as cinzas, Senhor, desse altar. Tudo aquilo, Deus, que tenta abafar, Senhor, tenta, ó Deus amado, apagar o fogo, Senhor, que precisa ser mantido aceso. Eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, deixa eu ficar, Senhor,